Graça e paz a todos vocês, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e a graça de Jesus alcance os nossos corações nesse dia. Estamos em um momento muito especial, onde se comemora no mundo todo o nascimento de Jesus e nós precisamos aprender algumas coisas com mais profundidade sobre esse grande evento que nos é ensinado, mas a minha pergunta é, será que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? E quando começou essa comemoração do dia 25 de dezembro como sendo uma data de que Jesus nasceu? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que a Bíblia não registra essa data. A Bíblia não traz como sendo a data em que Jesus nasceu. Então nós precisamos aprender um pouco sobre isso, porque nos é ensinado, e muitas vezes, e aí nós sabemos o conceito que um mito é formado por uma repetição, ou seja, a gente sabe que o mito é uma mentira repetida várias vezes e as pessoas passam a acreditar. E muitas vezes a gente acredita piamente que Jesus nasceu no dia 25 de março, sem levar em conta, será que isso é verdade? Olha só, segundo os historiadores, essa comemoração do dia 25 de março começou com Constantino, o imperador romano, e ele estabeleceu isso por comemorar o solstício, que é quando o sol, está mais forte naquela região lá em Roma, que é em torno ali do dia 25 de dezembro. Aí os outros historiadores também cravam que essa comemoração começou a partir do século III e o século IV. Então, foi uma invenção humana, não foi uma invenção divina. Então agora nós vamos aprender, diante da Bíblia, qual deve ter sido o mês. A data não existe na Bíblia, mas possivelmente qual tenha sido o mês em que Jesus nasceu, para que a gente tenha esse esclarecimento, para que a gente possa compreender mais segundo a palavra de Deus. Para isso nós vamos orar, para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, por favor, Santo e Bom Espírito, nos ilumine, nos traga a compreensão das Tuas verdades, para que possamos compreender as verdades da Tua Palavra e a cada dia incorporar essas verdades na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha só, vamos aqui começar no livro de Lucas. Lucas, nós temos o relato aqui que é muito interessante para a gente começar a aprender. No capítulo 1, nós vamos poder ver esse relato aqui. A partir do verso 8, a partir do verso 5, nós temos a predição do nascimento de João Batista. É isso que vai nos dar a base. Diz assim, capítulo 1, verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, que era o pai de João Batista, do turno de Abias. Sua mulher era filha de Arão e a chamava Isabel. Ambas eram justas diante de Deus, vivendo irrepreensível. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Isabel e Zacarias eram pessoas que amavam a Deus e temiam a Deus. Mas Isabel era estéril, já estava velha, Zacarias também velho, ele era sacerdote e não tinha filho. E aí foi ele então ministrar no templo no turno de Abias. Aí a gente precisa entender qual é o turno de Abias. Quando a gente volta agora aqui para 1 Crônicas capítulo 24, 1 Crônicas capítulo 24, a gente vai perceber exatamente isso, quando acontecia isso. Capítulo Crônicas 24, nós vamos descobrir esse turno de Abias. 24, aí nós temos então aqui, quando começa aqui, eram divididos os sacerdotes em 24 turnos, ou seja, um mês dividido em dois. E aí a gente sabe então aqui agora, verso 7, só para a gente perceber, saiu a primeira sorte a Joaribe, primeira sorte para administrar, para fazer o serviço sagrado no templo. Metade, ou seja, 15 dias. Aí no verso 10, a gente diz assim, a sétima a Arcós, a oitava a Abias. Então, olha, o turno de Abias foi no oitavo. Zacarias era da família de Abias. Então, quando Zacarias, agora a gente volta aqui, quando Zacarias então agora começa a ministrar
no serviço sagrado foi nesse período. Aí agora eu preciso saber uma coisa interessante para a gente poder começar a descobrir. Quando começava o calendário judaico? O calendário judaico o primeiro mês é março e abril. Pronto, do nosso calendário, março e abril. Se Zacarias estava então no 8º mês, a gente então vai chegar, para você agora ficar claro, vai chegar no mês de junho e julho. Esse foi o período que Zacarias estava ali desenvolvendo o seu serviço sagrado. Foi nesse mês então que Isabel ficou grávida. Aí, com essa compreensão, agora a gente vai entender quando foi isso. Aí a gente chega então agora aqui no verso 26, diz assim, 26 do capítulo 1, quando agora o anjo Gabriel vem falar com Maria, que seria o nascimento de Jesus. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Olha que coisa interessante. Então foi o 6º mês. E por que a gente percebe isso? Porque o verso 26, Gabriel é muito claro em dizer, falando com Maria, que ela estava ali preocupada, como podia ser isso, questionando, conversando com o anjo. Aí o anjo diz: e Isabel, tua parente, era parente de Maria, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Ou seja, aí o verso 37, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então era o 6º mês. O que a gente percebe então agora, para ficar claro? João Batista é mais velho do que Jesus 6 meses. Pronto, então isso fica fácil para a gente. João Batista é mais velho do que Jesus 6 meses. Então agora eu já sei qual foi a data que João foi gerado. Então, sabendo disso, eu vou saber quando foi que João nasceu. Se João Batista foi gerado no mês de junho e julho, quando é que ele vai nascer? Aí, se a gente contar, ele vai nascer entre março e abril. João Batista nasceu entre março e abril. Aí agora eu pego então março e abril e coloco mais 6 meses. Nós vamos chegar a que mês do nosso calendário? É só você contar. Então vamos passar aqui para março. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então nós chegamos à possibilidade, porque João Batista é mais velho que Jesus 6 meses. Nós temos agora, segundo a Bíblia, segundo todos esses cálculos aqui, que Jesus nasceu entre setembro e outubro. Essa é a data, segundo os historiadores, segundo a Bíblia, que Jesus nasceu, setembro e outubro, não em dezembro. Agora, por que a gente ainda tem maior essa convicção? No capítulo 2 de Lucas, a gente vai perceber isso com mais clareza a partir do verso 8, para você entender. Jesus havia nascido no capítulo 2, Jesus nasceu, estava na manjedoura, no capítulo 2, a partir do verso 1. Aí agora nós vamos ver a partir do verso 8, quando os anjos chegam para comemorar, para trazer essa notícia. Diz assim: havia naquela região, mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram todos tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que eu vos trago boas novas ou boas notícias de alegria, de grande alegria. Eis que será para o povo. Eis que hoje vos nasceu, eis que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos será por sinal: encontrarás uma criança envolta em faixas e deitado em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícias celestiais, outros anjos, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Aí o verso 15: e ausentou os anjos dos pastores para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos a Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada em manjedoura, e vendo divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos
os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Então aqui está, os pastores estavam aqui à meia-noite cuidando dos seus rebanhos. Para você ter ideia, olha só, meia-noite, à noite naquela região do Oriente, faz muito frio em dezembro. Dezembro é um mês gelado lá no Oriente. Nenhum pastor está com seu rebanho em um inverno muito rigoroso lá do Oriente, onde Jesus nasceu em Jerusalém. Agora, setembro e outubro é o mês, é outono, segundo os historiadores, o melhor mês, o clima mais agradável, onde você pode passear até a noite, porque o clima fica ali 20, 22 graus. Então os pastores estavam à madrugada ali, exatamente nesse período, setembro, outubro, que foi o período em que Jesus nasceu, que o anjo trouxe a notícia para os pastores. Então, diante disso aqui, a gente sabe agora por esses textos bíblicos que Jesus não nasceu em dezembro, mas nos ensinaram isso e a gente toma isso como verdade. Então nós precisamos saber, a gente pode até comemorar, festejar, mas sabendo que Jesus não nasceu no dia 25, provavelmente Jesus nasceu entre setembro e outubro. Então eu e você precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus para não sermos enganados, porque o objetivo do diabo é enganar os filhos de Deus. E aí Jesus disse, o próprio Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos a cada dia da verdade da palavra de Deus para que nós não sejamos enganados por ideias erradas. Então que eu e você a cada dia possamos buscar conhecer a palavra de Deus, para que dessa forma possamos viver e adorar a Deus da forma correta. Que Deus te abençoe. Que Jesus nasceu no passado, mas o mais importante não é Jesus ter nascido no passado. O mais importante é que Jesus nasça no seu coração hoje. Jesus quer nascer no seu coração. Para isso você então precisa abrir a sua mente, o seu coração, para que essa verdade da palavra de Deus faça parte da sua vida. Você deseja que Jesus nasça no seu coração hoje? Então abra o seu coração a Deus para que Ele possa nascer na sua vida nesse dia. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por essas verdades da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia viver segundo o Teu querer, segundo as Tuas verdades da palavra, em nome de Jesus. Amém.